Graça e paz a todos. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o livro de Enoque. Muitos amigos e irmãos me perguntam sobre esse livro, porque sempre veem algum vídeo na internet, alguém comentando sobre eles. Então eu queria trazer algumas coisas sobre esse livro e para meditarmos um pouco, pensarmos um pouco no que se diz por aí e levantar alguns pontos, principalmente porque é que ele não está presente na nossa Bíblia. De vez em quando eu vou dar uma olhada para os lados, porque eu estou com algumas anotações aqui que talvez se façam necessárias, e então se der uma olhadinha para os lados para pegar minha colinha, tá bom? Então vamos lá. O livro de Enoque, ele chegou até nós em 3 versões. Uma bem pequena, que foi a primeira versão que eu li, e assim ele não está completo, e ele tem inclusive capítulos faltando, e eu também já li a versão completa do texto. As datações, que os estudiosos chegaram a algumas conclusões, é que ele foi escrito por volta de 300 antes de Cristo até o final do primeiro século ou final do segundo século depois de Cristo. Então tem um range de tempo muito grande entre o período em que ele teria sido escrito. Ele também foi encontrado em várias linguagens diferentes. Ele foi encontrado em hebraico e grego nos manuscritos do Mar Morto. Foi encontrado em etíope, que foi a primeira versão dele encontrada nos tempos modernos, lá por volta de 1700, entre 1700 e 1800. E tem uma versão dele em copta. A versão dele em copta foi a primeira versão que eu li, que era bem incompleto, por sinal. E apesar dele ser citado por Judas, e ele ter sido citado também por alguns dos primeiros cristãos, dos primeiros escritores cristãos, o fato dele não estar na Bíblia é muito fácil de se compreender quando você pensa sobre o assunto. Além da dificuldade de se encontrar o texto à época, então é provável que o texto que estivesse circulando lá fosse um texto muito recente, escrito de forma muito recente e bem incompleto. Ele tem vários problemas. Vejamos alguns. Ele tem, apesar de que alguns estudiosos dizem que entre as 3 versões a diferença entre o tamanho ou a quantidade de texto, há diferenças na forma em que o texto foi escrito, ou seja, a diferença de conteúdo, a diferença de forma, e a diferença também no estilo, a diferença no conteúdo, na forma e no estilo, como se ele tivesse sido escrito, cada versão por pessoas distintas. Além disso, o próprio conteúdo do livro tem alguns problemas. Ele tem, por exemplo, erros científicos, apesar de que a última versão, a versão mais completa em português,
o tradutor para o português teve ou talvez ele já pegou do inglês assim, não sei ao certo, ele teve um cuidado de trazer várias justificativas, fazer alguns ajustes, né, no texto e colocar nos subtítulozinhos algumas coisas que inclusive eu não concordo com uma ou outra, né? Ele contém alguns erros científicos claros, né? Ele tem várias afirmações estranhas, né? Principalmente quando ele fala sobre o movimento dos astros, né? E isso é bem preocupante, né? Porque, diferente dos outros textos do Canon, a gente tem determinadas referências que são justificadas pela posição do observador. Mas no caso de Enoque é diferente, porque quando ele vai falar sobre isso, ele está no céu. É como se ele estivesse lá no universo olhando o movimento dos astros, né? Então ele não poderia cometer determinados erros, né? Por exemplo, defender de que a Terra é estática e que são o Sol e a Lua que circulam a Terra, né? Então o livro de Enoque é muito defendido pelo pessoal da Terra plana, né? Justamente porque ele traz essa abordagem da Terra estática, né? E isso é um pensamento que existia, né, também por volta de, de 500, né, antes de Cristo para cá, já havia se feito, né, um desenho em que eles consideravam alguns formatos da Terra e alguns modelos, né, e entre eles o modelo, né, da Terra estática, né, e em que os astros circulam, né, ao redor da Terra. Mesmo que alguns desses modelos reconhecessem a Terra globo, né, não necessariamente a Terra plana, mas vários desses modelos defendiam a Terra estática, enquanto todas as estrelas, inclusive o Sol, é que circulava, né, ao redor da Terra. Então, para o caso de Enoque, em que ele tinha sido levado para o céu, né, e ele estava lá no universo observando isso, realmente muito estranho. Ele não poderia ter cometido tal erro se o livro fosse realmente verdadeiro, né, ou se pelo menos tivesse sido inspirado por Deus. Outros problemas são que tem trechos muito confusos, também tem trechos incompletos, inclusive tem partes em que não existe o capítulo inteiro, né, dele. Também tem trechos em que parecem que foram escritos por outros personagens, né? Por exemplo, tem um trecho que ele parece ter sido escrito por Noé, enquanto que nessa versão mais completa, né, o cara deu uma arrumadinha no texto e colocou no subtítulo como se Enoque tivesse profetizando algo de Noé, né? E apesar de ter realmente uma profecia do tipo antes, nessa situação, nessa ocasião que eu estou citando, o texto realmente parece que foi escrito por Noé, né? Além disso, há outros problemas, por exemplo, como ele ter sido escrito em, em um período antes do surgimento da escrita, né? Ele ter sido reconhecido, ter sido pego, ele escrito usando-se o alfabeto, né, que isso seria muito recente, seria por volta de 2000 antes de Cristo, né, para cá, isso usando o período mais distante,
né? Então ele não poderia ter sido escrito se utilizando o alfabeto, caso tivesse sido escrito pelo próprio Enoque. Algumas linguagens antigas, né, como o babilônico, o egípcio, que é escrito, os sumérios, né, foram escritas que só foram ser traduzidas, né, muito tempo depois, porque eram línguas mortas que haviam se perdido, né, na ocasião em que o período, né, por volta ali de 500, 600 a.C., ou mesmo no período citado de 300 a.C., de quando o texto, né, realmente teria sido escrito, né, a língua utilizada lá, eles não escreviam mais em hieróglifos, né, mas eles escreviam em copta, né, então que era uma linguagem, né, mas que já utilizava, né, o alfabeto, talvez não como o alfabeto que a gente conhece agora, né, mas já era algo mais próximo, né, do que a gente realmente conhece, ou seja, era mais entendível, né, na região e por mais pessoas. E o outro ponto é que se ele tivesse sido escrito por Enoque, e como Enoque foi arrebatado antes do dilúvio, ele teria que ter sobrevivido ao dilúvio, né? E Moisés, que conta a história, né, de quem entrou na arca, ele não cita nenhum escrito dessa época, né? Muita gente nesse ponto, né, alega que os anjos ensinaram os humanos, os homens, ou as mulheres, né, como o texto diz, a escrever, né, e por isso ele teria sido escrito e sobrevivido, né, mas é muito estranho quando a pessoa que está sendo, o algo que está sendo colocado em dúvida, em questão, né, ele se autodefenda, né, ele dizer que ele usar isso como justificativa para ele ter sido escrito antes de ser escrito e ele ter sobrevivido ao dilúvio por algum milagre que ninguém sabe qual, né, não é, a meu ponto de ver, uma boa defesa. Então esses são os problemas que tem no livro, e é justamente por conta desses problemas e que ele não está, né, contido na nossa Bíblia, nem estava antes, né, na Bíblia hebraica, e talvez nem esteja hoje, né, ele também na época ele também não fazia parte, né, da Bíblia hebraica, apesar de que sim, ele era conhecido, e sim, Judas fez uma citação diretamente, né, do livro dele, mesmo que não saibamos, né, qual era a versão que existia na época, né, e é um livro interessante, né, de se ler, né, recomendo que se leia até para conhecer, né, não tem nada nele que seja, digamos, problemático para o entendimento geral das Escrituras, né, então não vi nenhum texto nele que seja um confronto ao restante da Bíblia, né, com exceção das coisas que já foram citadas. Então é isso, né, eu agradeço a paciência de vocês e a atenção, né, e que a graça de Deus Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com vocês.